Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos! Vamos começar aqui mais um episódio do Mais D Social. É aqui que eu ensino passo a passo para você captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Meu nome é Débora Ferreira e eu sou especialista, tá, em gestão e captação de recursos para ONGs. E nesse episódio de hoje, nós vamos começar a nossa live com o tema 10 coisas que não podem faltar no seu planejamento anual da ONG, tá bom? Então vamos lá, gente. Por que eu vou falar sobre isso, né? A gente está aí, né? 2024, começou o ano, né, depois do carnaval, e por que não a gente pensar nesses elementos? Por que não a gente pensar em focar nessas 10 coisas, nesses 10 elementos que são fundamentais para a gente fazer um bom plano, né, um bom plano anual. Então, aquela pessoa aí, né, que não fez ainda, vamos lá começar a botar as manguinhas aí para cima para a gente começar o nosso plano anual, tá? Do projeto social, da ONG, da OS, como você gosta de ser definido. Mas uma coisa eu falo para você aqui, por que eu vou falar do planejamento anual, tá? Por que é importante a gente fazer? Então, olha só, o planejamento anual, ele é um documento, tá? Para aqueles que não sabem o que é um documento que a instituição estabelece objetivos e metas de negócio. Isso mesmo. Eu gosto muito de falar para as pessoas que quando a gente bota planejamento anual, planejamento estratégico, plano de ação, estatuto, esse tipo de coisa são coisas bem formais mesmo e que toda empresa tem que ter. E, claro, nós, como projeto social, nós também temos que ter essas documentações para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, quando eu falo do plano de negócio, é porque o projeto social, a ONG, a OSC, ele é, sim, um negócio. É um negócio sustentável, é um negócio que muda a vida, que transforma a vida, é um negócio que realmente faz a diferença para toda a sociedade. Então, a gente tem que pensar de uma forma bem estável, a gente tem que pensar de uma forma profissional. Então, o projeto social ele não pode ficar Deus dará e vamos fazer de qualquer forma. A gente tem que começar a estabelecer uma rotina, tá? E, claro, estabelecer estrutura para que a gente possa gerenciar o projeto da melhor forma possível. Primeira coisa, porque a gente está trabalhando com vidas. Segunda coisa, nós estamos trabalhando com recursos de terceiros. Então, a pessoa que está doando para o nosso projeto social, ele tem que saber como a gente está fazendo com que esse dinheiro realmente transforme a vida dessas pessoas. Por isso que eu falo para vocês que quanto mais a gente se estruturar, melhor a gente vai poder fazer o nosso trabalho acontecer. Legal? Então, essa questão de planejamento, ele tem que ser muito bem estruturado para que as ações sejam cumpridas. Então, é importante e crucial e fundamental orientar, tá? Organizar essas atividades, essas estratégias, para que a gente consiga fazer o crescimento sustentável da instituição. Então, o que é isso? Não é viver somente do ser pedinte, não é viver somente do pedir esmola, mas fazer com que o projeto social ele consiga ser sustentável. Sim, com doações, legal, mas também com ações que vai fazer com que o projeto possa fazer o projeto acontecer. Bingo, bazar, brechó, lei de incentivo, emenda parlamentar, parceria com o poder público, doações de empresa, isso tudo, gente, faz com que o projeto ele consiga se estruturar e consiga fazer um trabalho cada vez melhor. Por isso que eu falo muito sobre sustentabilidade do projeto social. Não é viver de pedinte, não é viver, eu preciso pagar a conta, mas sim saber que vamos pagar a conta, sim, mas vamos pagar a conta porque tem um objetivo por trás dessa conta, que é mudar vidas de pessoas. Legal? Então é importante estar falando do planejamento anual. E, claro, o planejamento anual, gente, ele vai estabelecer o crescimento, ele vai fazer um trabalho mais organizado, ele vai ter um ambiente mais dinâmico. Isso tudo, gente, eu estou pensando na questão do planejamento anual. E, claro, gente, a gente vai pensar também nas constantes de mudança, porque a gente não está no mundo que vai ficar sempre na mesmice. Cada dia que passa, a gente cada dia que passa, temos mudanças dentro do projeto social, e não só do projeto, no mundo. Então, o nosso planejamento anual, ele também tem que estar ali entendendo que existem mudanças. E eu também tenho que estar entendendo que eu preciso estar olhando esse planejamento para que eu consiga fazer essas mudanças para que eu possa alcançar o meu objetivo. Legal? E é importante dizer para você que eu não vou falar de planejamento anual como uma coisa isolada.
tá? De que o planejamento anual ele é só ele. Não, eu vou pensar no planejamento anual que ele não está separado do dia a dia, tá? Que ele está ali interagindo com o processo, com a gestão, com a tomada de decisões, mas eu não vou estar falando sobre essa questão, tá? Eu vou estar lembrando vocês de que é um documento legal, que você tem que estar ali olhando ele, que você tem que estar sempre observando ele, porque você tem que estar fazendo as mudanças. Não é para você fazer o documento, ok, eu vou te ensinar aqui a fazer o documento e você deixar lá na gaveta. Não, eu vou falar dos 10 elementos que você tem que ter para fazer um bom planejamento anual na sua instituição. E se você ainda não fez, vai fazer. E se você já fez, você vai lá no seu documento e vai ver se você tem esses 10 elementos que eu vou estar falando aqui na nossa live. Quando eu falo de planejamento anual, eu falo para as pessoas que o planejamento anual ele é um norte. Ele vai saber, você vai escrever ali, vai estar direcionando o que você vai fazer durante aquele ano. Então, como eu disse, a gente começou o ano agora, tá? E esse começou o ano agora porque a gente passou do carnaval e como o querido brasileiro, as coisas só acontecem depois do carnaval, e eu sei aí que o teu projeto social está começando também hoje, mas a questão é, ele pode estar começando hoje, mas esse documento já tem que estar estruturado dentro da sua instituição. Ele já tem que estar pronto, na verdade, porque a gente tem que pensar em planejamento anual no ano anterior. E a gente só tem que estar colocando em prática. Mas se você ainda não fez, eu já digo para você fazer. E se você ainda não fez, né? Ou se você já fez, na verdade, você vai pegar, olhar e vai ver se eu estou falando, isso que eu estou te falando aqui está lá dentro do seu plano anual, porque vai fazer toda a diferença para você conseguir atingir as suas metas. Legal? E aí vem a questão aqui que eu posso falar para vocês. Gente, é importante que você pare e observe os 3 pilares do planejamento anual, que é a organização das atividades, que é a correção dos erros, porque assim, eu estou falando do que você vai fazer durante esse ano, mas a gente não pode esquecer do passado. Então, o passado, a gente tem que observar que a gente não cometa os mesmos erros que aconteceu há 1, 2 anos, 3 anos atrás. Então, a gente tem que fazer com que esses erros eles não sejam cometidos novamente. Então, um dos pilares é correção dos erros, tá? Terceiro pilar aqui do planejamento anual é previsão de desafios. O que é previsão de desafios? Como eu falei, existem mudanças constantes. E a gente tem que pensar nessas mudanças como, gente, vai mudar, o que eu posso fazer? Se mudar, qual é a o nosso próximo passo? Então, assim, a gente tem que pensar que existem desafios durante o ano. E eu tenho que pensar nesses desafios na hora que eu for escrever o meu planejamento anual. Entendeu? Vai acontecer, Deus queira nunca mais aconteça, vai acontecer um isolamento social? Como que vai acontecer? Como que eu vou fazer o meu trabalho acontecer mais uma vez? Isso já aconteceu há 2 anos atrás. Então, você sabe como se faz. Então, você vai estar lá escrito lá, se acontecer isso, vai acontecer desse jeito. A gente vai se estruturar dessa forma. Se acontecer isso aqui, eu vou fazer dessa forma aqui. Entendeu? Então, gente, 3 pilares para vocês aí. Organização das atividades, correção dos erros e previsão dos desafios. Legal? Então vamos lá, gente. Muita gente chega para mim e fala assim, Débora, entendi, legal, vou fazer planejamento anual, já tenho planejamento anual no meu projeto, mas, cara, fazer planejamento anual demanda tempo, demanda pessoas, é um desafio na minha instituição. Primeiro porque acabou o ano, todo mundo fala, acabou o ano, graças a Deus, vamos descansar, porque foi um ano desafiador. E aí todo mundo se dispersa. Então, é difícil fazer planejamento anual dentro do meu projeto. E segunda coisa, gente, como eu disse, pessoas vão embora. E demanda tempo, as pessoas vão querer ficar pensando, a gente tem que sentar, tem que ter reunião, blá, blá, blá. Sim, gente, é verdade. Planejamento anual, ele demanda tempo sim, e claro, a gente precisa de pessoas. Porque como eu gosto de dizer para as pessoas que trabalham dentro de projeto social, como eu gosto de falar com gestores, o projeto não é só seu. O projeto é de todos nós. É de nós que somos voluntários, somos nós que somos beneficiários, somos nós que somos doadores. O projeto é nosso. Você, como gestor, como líder ali, você está na frente. Mas você não pode tomar as decisões plenamente única. Eu vou fazer um planejamento novo, vem tudo na minha cabeça. Não pode ser assim. Tá? Por isso que é importante você sentar com a sua equipe e você falar para a sua equipe o quanto é importante fazer um planejamento anual. Porque os erros que a gente comete durante o ano, os sacrifícios que a gente faz durante o ano, tudo que a gente faz durante o ano, gente, não pode ser cometido nos anos seguintes. Porque, cara, não dá para acontecer isso. Não dá para a gente pensar assim, não, o planejamento anual não vai rolar.
a gente vai continuar, ano que vem a gente vai fazer da mesma forma. Não faz. Você não começa o ano já pauleira, pensando em recurso, começando a estruturar a criança e matrícula, aquele desafio louco. Se você tem um planejamento anual, você sabe o que você quer fazer. Você está organizado, você sabe quais são as ações que têm que ser feitas no projeto. Eu sei que muita gente foca nas ações como, tem que ter atividade de música, tem que ter atividade de balé, tem que ter a doação de cesta básica, que são as atividades do projeto. Mas a questão é que, além dessas atividades, precisam de outras coisas para acontecer. Então, é importante que tenha um bom financeiro, é importante que tenha um marketing, é importante que tenha administrativo, entendeu? Não é só a parte operacional dos benefícios, das ações, das atividades no final ali, como eu falo, da base. A base ali, aquela base que a gente tem, que são a música, musicoterapia, e o psicólogo, e a assistente social. Gente, isso é a base do projeto social, que são as nossas famílias, são as nossas crianças. Mas para que essa base aconteça, precisa de outras coisas por trás. Por isso que eu falo do planejamento anual. A gente tem que pensar dessas outras coisas por trás. Além das principais, que são essas atividades, a gente tem que pensar nas outras coisas. Então é importante que você faça seu planejamento anual, sim, que você comece a se estruturar a partir de hoje, para que no final do ano você já tenha tudo já fresquinho na sua cabeça e isso se torne uma coisa rápida a ser feito. Eu falo para os meus alunos aqui, vamos fazer planejamento anual agora, Débora. Eu sento com os alunos no final do ano, vamos sentar, vamos conversar e fico com cada equipe, né, cada organização, alguns dias aí pensando, é uma confusão, porque não tem tempo, porque o pessoal quer sair correndo. Então, assim, mas se você já começa a criar essa rotina durante o ano todo, já conversando com as pessoas, já trazendo já alguns erros, alguns acertos, o que está sendo bom, o que está sendo ruim, você vai começar a estruturar já o seu plano anual para o próximo ano. E aí, quando você for realmente sentar e conversar com a sua equipe, praticamente já está tudo estruturado. É só vocês darem a cartada final ali, que é fechar esse documento. Então, a questão é, não é difícil. Demanda tempo? Demanda tempo. Demanda pessoas, que é importante ter pessoas ali, as pessoas da sua equipe que estão ali junto com você, é sim. Mas se você fizer isso durante o ano, e no final do ano você ter 2, 3 reuniões, você consegue fazer um ótimo planejamento anual para o próximo ano. E se você não sabe fazer planejamento anual, minha querida, assiste essa live, porque você vai aprender aí os 10 elementos que precisam ter dentro do seu planejamento anual. Legal? Então vamos lá. Gente, muitas pessoas confundem aqui, ó. Até eu já estava falando aqui, a questão do planejamento anual com a questão do planejamento estratégico. Vamos fazer planejamento estratégico na instituição. Vamos fazer planejamento anual. Gente, importantíssimo, importantíssimo. A verdade é que planejamento estratégico e o planejamento anual são dois processos completamente, complementares. O que é isso? Eles são distintos, são coisas diferentes, porém, todavia, o processo, do desenvolvimento de cada papel existe uma diferenciação e que eles precisam estar composto ali dentro da instituição. O que é isso, Débora? O planejamento estratégico, a gente pensa ele a longo prazo, tá? Eu quero pensar daqui a 5, 10 anos. Dentro do meu planejamento estratégico, eu vou ter visão, bem ampla do projeto, eu vou ter missão, eu vou ter nossa missão, visão e valores, eu vou ter a nossa holística, total da organização, eu vou definir metas gerais, ok? Então, assim, eu vou fazer algo a longo prazo, 5, 10, 15 anos, mas para gente aqui, eu gosto de fazer planejamento estratégico até 5 anos, Daqui a 5 anos, como eu gostaria de estar. E a questão é, quando eu falo de planejamento anual, eu estou falando de curto prazo. E eu estou falando de um documento que está dentro do planejamento estratégico. Legal? Então, eu estou focando nas minhas metas, nos meus objetivos específicos para o ano que vai começar. Então, assim, eu fechei o meu planejamento anual, exemplo, em 2023, e eu estou pensando agora em 2024. Então, o meu planejamento anual é 2024, curto prazo, ok? Eu vou colocar os meus objetivos para aquele prazo de um ano. Eu vou estabelecer as minhas metas para aquele ano. Então, é algo de curto prazo. Porém, todavia, ele está dentro do planejamento estratégico. São coisas distintas, mas eles estão juntos ali ao mesmo tempo. O meu plano anual
está dentro do meu planejamento estratégico. Meu planejamento estratégico é algo que eu penso há 5, 10 anos. Meu planejamento anual, eu estou pensando para aquele ano, o que eu vou fazer durante aquele ano. Mas pensando num todo, tá, gente? Eu vou pensar da administração, no financeiro, vou pensar em tudo. Eu não estou pensando só numa coisa só nas minhas atividades, quantas crianças eu vou ter dentro do projeto social, não, ok? E aí, gente, quando eu falo de planejamento, tá, estratégico, desculpa, quando eu falo de planejamento anual, as pessoas logo falam: ah, Débora, como assim? Como eu disse, vai demandar tempo, é difícil fazer. Mas, gente, não vai demandar tempo. Como eu disse, é uma coisa que, se você fizer durante o ano, você vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Legal? E vem aquela questão maravilhosa. Cara, eu tô falando aqui dos 10 às 10 coisas, estou falando aqui de planejamento anual. Mas, Débora, o que são essas 10 coisas? O que são esses 10 elementos que eu preciso ter dentro do meu planejamento anual? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que ter dentro do planejamento anual e até mesmo dentro do planejamento estratégico, como eu disse, o planejamento anual está dentro do estratégico, a gente tem que pensar, a primeira coisa, gente, é a análise da situação atual. A gente tem que pensar sempre no que está acontecendo. Como eu disse logo no comecinho aqui na nossa live, a gente tem que olhar o projeto num todo. Não dá para a gente pensar, acabou o ano, acabou tudo, vamos dormir, que ano que vem é o próximo, é um ano novo, a gente vai começar tudo de novo. Não, gente. A gente vai começar tudo de novo? Vai começar tudo de novo. Mas a gente tem que ter metas a cumprir. Por exemplo, que eu posso dar aqui, minha meta é ter 150 crianças no meu projeto. A minha meta é... Aí é aquela questão, minha meta é ter 150 crianças no projeto. Se eu penso nessas 150 crianças, eu tenho que entender como que eu vou fazer para ter 150 crianças. E aí vem a questão, eu vou analisar o meu projeto, eu vou entender o meu projeto, eu vou entender o que está acontecendo em torno do meu projeto. Não é simplesmente eu falar, eu quero ter. Eu tenho que começar a entender a situação. Então, eu vou fazer a minha análise situacional, entendeu? Eu tenho que fazer o diagnóstico da minha instituição. E a melhor forma de fazer esse diagnóstico, a melhor forma de eu fazer essa análise situacional, tá? A gente tem que pensar no quê? Na análise SWOT ou na FOFA, tá? Que é o quê? É identificar a nossa força, a nossa fraqueza, nossa oportunidade e as nossas ameaças em relação às frentes da nossa concorrência. E a pessoa fala assim, como assim, Débora, nossa concorrência? Gente, nós temos hoje aí mais de 800 mil organizações da sociedade civil, ok? E você é mais uma organização que está aí. E a gente tem que pensar assim, eu estou falando organização da sociedade civil, são instituições legalizadas. Eu não estou falando das outras organizações que não estão legalizadas, que são projetos sociais, que são coletivos, que são movimentos sociais que ainda não estão legalizadas. Então, se eu pensar mais essas organizações que não estão legalizadas, são mais, sei lá, vou botar mais de 800 mil, mais 900 mil organizações aí espalhadas no Brasil. Então, existe sim uma concorrência. Existe sim pessoas querendo captar pessoas, e para isso eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que entender a minha fraqueza e a minha força. O que eu tenho de bom? O que eu tenho que melhorar? E, ao mesmo tempo, eu tenho que ver o que está ali. Quais são as minhas oportunidades? Eu estou legalizado, eu estou estruturado, eu estou no centro de uma comunidade, eu estou numa cidade grande, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver as minhas ameaças. Pô, aqui onde eu estou, existe centenas de projetos sociais, olha, tem grandes projetos. Eu tenho que olhar isso. Por quê? Porque somente assim, essa ferramenta, que é a análise SWOT, ela vai mostrar para mim o que está acontecendo internamente e externamente. Então, eu vou entender como está o meu projeto e como está fora do meu projeto. O que eu preciso fazer para estar conseguindo chegar aonde eu quero chegar. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando também sobre captação de recursos. Porque eu só vou conseguir chegar aonde eu quero chegar tendo recurso. Porque não adianta eu estar ali querendo, porque querer não é poder sempre, gente. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. Querer é bom? É ótimo. Mas eu preciso ter atitudes para conseguir aquilo que eu quero. Legal? A segunda coisa, gente, é definir, tá, os meus objetivos e as minhas metas. E aí vem aquela questão. Eu quero chegar a 150 crianças dentro do projeto social. Mas eu tenho que definir metas mensuráveis e claras, que realmente eu consiga atingir. Porque se hoje eu tenho 20 crianças dentro do meu projeto, e durante 5 anos eu continuo tendo 20 crianças dentro do meu projeto, como que eu vou chegar a ter 150? O que eu preciso fazer para chegar a 150? Será que não é uma meta absurda? E outra coisa importante, essa minha meta, ela está
compatível ao que eu estou querendo fazer, ela está realmente alinhada à minha missão? Ter 150 crianças, ter 150 crianças que vou atingir o meu objetivo? Ou é simplesmente ter 150 crianças que não vai fazer com que eu atinja o meu objetivo, que é resolver aquele problema social? Então, isso é importante, gente. A gente tem que colocar coisas que estão ao nosso alcance. E esse nosso alcance tem que pensar no problema social também, o qual eu quero resolver. Nossa terceira coisa aqui, o nosso terceiro elemento é as estratégias e o plano de ação. Mais uma vez, a gente fala muito em vamos fazer e acontecer, vamos lá, rolar, tá? Gente, a gente tem que desenvolver estratégias específicas para atingir o nosso objetivo estabelecido, tá? Como eu disse, ter 150 crianças, legal. Mas como eu faço para ter 150 crianças? Não é simplesmente chegar e falar, vamos abrir as inscrições aqui. Isso é fácil, mas a questão é, eu tenho profissional para isso? Eu tenho espaço para isso? Eu tenho recurso para isso? Eu tenho que pensar nisso, porque eu tenho que criar ações para que eu consiga ter isso antes de ter 150 crianças dentro do meu projeto social. Isso é importante a gente pensar. Por isso que eu tenho que, juntamente, né, criar um plano de ação bem detalhado para descrever as atividades, os responsáveis, os prazos, os recursos, o qual eu vou precisar para atingir isso. Então, o exemplo que eu dou para vocês aqui é uma coisa bem simples. Eu falei, eu quero ter 150 crianças, tá? Legal. Mas uma coisa que eu tenho que pensar aqui é, cara, primeiro, para ter 150 crianças, eu preciso fazer uma boa divulgação do nosso projeto social. Então, uma das nossas metas, primeiro, antes de ter 150 crianças, é aumentar o nosso número de seguidores no Instagram. É fazer com que as pessoas elas estejam mais enganjadas. É mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Então, o nosso objetivo principal, aí, antes de ter 150 crianças, é fazer com que as pessoas entendam o que eu faço. É fazer com que mais pessoas estejam ali nas nossas redes sociais. Entendeu a ideia? Ah, Débora, você pode estar aí falando, Débora, tá bom, eu tenho mais de 200 mil pessoas nas nossas redes sociais e a gente não consegue ter 20 mil reais por mês. Mas assim, como você tem 200 mil? O que essas 200 mil pessoas estão ali? São pessoas que você conhece? É uma lista que você comprou? São pessoas enganjadas? Tudo isso faz a diferença. Porque, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas. Não estou dizendo que você tem 200 mil pessoas e que essas 200 mil pessoas vai dar recurso para o teu projeto social. A gente tem que pensar que pelo menos, no mínimo, tá, gente? No mínimo, ali, pelos estudos, tá? Em relação às redes sociais, essas coisas todas, de marketing digital, essas coisas que estão acontecendo, a gente tem 1% dos nossos seguidores que vão estar ali junto com a gente, empenhados no nosso trabalho, fazendo as coisas, curtindo, compartilhando, em relação também à questão dos números, né? Dos algoritmos das redes sociais ali, ele também faz uma distribuição muito pequena. Então, assim, é 1%. Então, assim, se você tem 20 mil pessoas ali, gente, caraca, a gente tem que pensar ali que umas 200 pessoas, entendeu? Tá mais engajada contigo e você tem que fazer mais essas pessoas se engajarem mais com você, para você chegar a umas 2 mil pessoas. Mas, assim, mas a questão é, se você não tem nem 20 pessoas engajadas contigo, pô, alguma coisa tá errada. Você tem 200 pessoas lá no teu Instagram que estão, tá? Eu tô botando assim 200 pessoas, mas tu botar 1% ali, 1% ali são 200. Ai, gente, não tô nem fazendo conta aqui, tô com uma conta doida na minha cabeça, mas pensa aí. Mas se você pensar aí nessa situação, você tem um número grande de seguidores, não quer dizer que você tem um número de seguidores que estão enganjados contigo e que vão estar ali doando recursos para o teu projeto social. E se eles não estão enganjados contigo, alguma coisa você não está fazendo. Alguma coisa está errada. E aí você tem que pensar nisso. Então, isso é um problema. Se você tem um número alto de seguidores e não estão ali enganjados contigo, isso é um problema que você já tinha que estar olhando, porque você não está ganhando recurso com essas pessoas. Elas não estão contribuindo para o teu projeto social, elas não estão fazendo a diferença para que essas pessoas que estão ali, elas possam ter uma mudança de vida. E para isso, alguma coisa está... Não, e por isso, alguma coisa está errada. A sua falta de recurso é preocupante, porque se você tem 200 mil pessoas ali te seguindo. Entendeu a ideia? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes que vai fazer a diferença. E quando eu falo redes sociais, é porque se você tem redes sociais, se você tem engajamento, se você distribui conteúdo de valor, esse tipo de coisa, você vai ter pessoas engajadas que vão querer contribuir com o teu projeto social.
e você vai conseguir mais recurso. Então, quanto mais pessoas engajadas, mais recurso você vai ter. E uma ótima ferramenta de estar aí distribuindo conteúdo, de estar aí mostrando como o teu trabalho está fazendo a diferença, são as redes sociais. Então, uma das nossas metas aí para chegar a ter 150 crianças no nosso projeto social é fazer com que a gente aumente o número de seguidores, mais pessoas saibam o que o projeto está fazendo. E como eu faço isso? Como eu aumento o meu número de seguidores? Entendeu a ideia? Então, eu estou te botando aqui uma ideia, que é importante você ter estratégia e um plano de ação. E você tem que colocar ali o que você quer fazer dentro do seu projeto social. Eu sei que sua meta principal é ter 150, mas 150 crianças não é simplesmente ter 150 crianças. Você tem que ter alimentação, você vai ter que ter professores, você vai ter que ter horário, você vai ter que ter luz, você vai ter que ter água e outras coisas aí por trás. E para isso acontecer, ter 150 crianças, você tem todo um processo para você realizar e você conseguir manter essas 150 crianças dentro do projeto social. E, claro, 150 crianças pensando no seu objetivo final. Show? Quarto elemento que você tem que ter aí dentro do projeto social e, claro, dentro do seu planejamento anual, é a questão do orçamento. Isso mesmo, gente, orçamento. Um orçamento detalhado, incluindo todas as despesas, a receita prevista para o ano, garantindo a sustentabilidade financeira da organização. Como eu disse, ter 150 crianças é fácil ter no papel 150, mas eu tenho que ter quanto que vai custar essas 150 crianças. Isso é importante eu entender. É importante eu entender que se eu vou fazer a captação de recursos dentro do meu projeto social, se eu vou fazer essas pessoas se enganjarem nas redes sociais, eu preciso ter um orçamento, eu preciso investir recurso para isso. E muita gente esquece. Eu não tenho recurso, não tem como eu investir nas redes sociais, não tem como eu investir num site, não tem como eu fazer um evento, não tem fazer tal coisa, eu não tenho dinheiro para isso. Qualquer ação que você vai fazer dentro do seu projeto social, você vai precisar de um investimento. Então, é importante que no seu planejamento anual você tenha um orçamento. Olha, eu consigo nesse ano, tá? Tirar, sim, para fazer evento, para fazer parte do marketing, comunicação, para fazer não sei o quê, para fazer obra, blá, blá, blá. Eu tenho, sei lá, 20 mil reais. Eu tenho 20 mil reais aí para fazer as coisas acontecerem. Eu tenho 20 mil reais para investir. Claro que durante o ano eu vou fazendo captação de recursos, vou fazendo outras coisas, vai aumentar esse meu investimento. Eu vou ter mais recurso. Mas eu sei que nesse ano de 2020, 24, nesse ano corrente, 2024, eu tenho 20 mil para aplicar e investir nas ações para o projeto crescer, ter mais doadores e a gente conseguir a nossa meta de ter 150 crianças. Entendeu a ideia? Não tem como você chegar para mim e falar, não, Débora, não tenho como colocar orçamento dentro do meu planejamento anual. Tudo bem se você não tiver recurso hoje, mas você tem que botar um orçamento, sim, que você vai conseguir recurso para você fazer aquela ação acontecer. Qualquer coisa que a gente faça dentro do projeto, gente, a gente vai precisar de dinheiro, sim. Infelizmente ou felizmente, você vai precisar. E um exemplo que eu dou para as pessoas aqui é a nossa vida particular, nosso mundo real. Se você quer viajar, você precisa de dinheiro para viajar. Aí você pode falar assim, eu conheço fulana que ela nunca tem dinheiro, ela vai com os amigos, ela vai... Tudo bem, gente, se ela vai com amigos, mas se ela quiser comer alguma coisa, se ela quiser, sei lá, comprar alguma coisa, ela vai ter dinheiro dela. Ela pode ter a casa para dormir, mas para chegar até a casa, ela vai precisar, sei lá, de uma carona. Aí na carona fala que cada um vai ter que pagar um pouco da gasolina, ela vai ter que investir na gasolina. Ela tem a casa, mas vai ter que dar um dinheiro para alimentação. Ela vai estar investindo. Ok, passar o final de semana, passar um mês lá, ela vai investir. Ela vai ter que dar dinheiro para alimentação, ela vai ter que dar um dinheiro para gasolina e assim por diante. Então, precisa do investimento. Você precisa de recurso para você fazer com que o teu projeto aconteça. Então, você não vai dizer para mim que você não tem um mísero real para aplicar, para investir naquela ação que você vai fazer para conseguir mais recurso, para ter mais criança dentro do seu projeto e transformar mais vidas. Então, é importante você ter, sim, orçamento no seu planejamento anual. Quinto ponto aí, quinto elemento fundamental aí para você fazer um planejamento anual decente, que faça com que você alcance suas metas aí, é você pensar na sua captação de recursos. E como eu disse, o tempo todo aqui a gente está falando de recursos sim, gente. Parece que não, mas tudo vai gerar em torno do nosso recurso. As pessoas pensam, mas o meu objetivo fim
é fazer com que crianças saiam da rua. Meu objetivo fim é fazer com que crianças elas tenham educação de qualidade. Meu objetivo fim é fazer com que jovens entrem no mercado de trabalho. Legal, mas o objetivo meio é eu ter recurso. Eu não vou conseguir, tá? Eu não vou conseguir ter com que o meu jovem chegue no mercado de trabalho, com que minhas crianças tenham uma nota de qualidade e consigam melhorar através da educação, sem não ter recurso. E quando eu digo para você não ter recurso, eu estou dizendo de pessoas, eu estou falando de espaço físico, eu estou falando de parceiros que vão estar dando produtos, eu estou falando ali de parceiros que vão te dar conhecimento, tá? Eu estou falando de pessoas que vão te dar recursos financeiros. Então, eu estou falando de recurso num todo. Eu não estou falando só de 10, 5, 20 mil reais. Eu estou falando de pessoas que vão estar ali junto contigo, voluntários, dando o seu tempo e sua habilidade para contribuir para que você consiga ter jovens no mercado de trabalho. Entendeu a ideia? Então, assim, você vai sim pensar na sua captação de recurso. Você tem que identificar as suas fontes de recurso. Como que o meu projeto vai conseguir ter mais recurso? Vai ser através de ações feitas pelo projeto, bingo, bazar, brechó, rifa? Vai ser através de editais, e mais uma vez eu gosto de botar aqui para as pessoas: editais, emenda parlamentar, lei de incentivo, em empresas, são formas que você vai captar, mas que vai ter uma ampla concorrência, porque está lá um edital e tem 20 vagas, vai ter mais de 2.000 organizações querendo aquele recurso, tem uma empresa ali e vai ter mais de 300 instituições que vai atrás daquela empresa. Ah, quero emenda parlamentar, vai ter um monte de empresa, de pessoas, né, de organizações que vai atrás daquele deputado, daquele vereador, e vai ter além. E também tem um edital, né, que eles fazem o chamamento público, que vai ter também um monte de projetos atrás daquele recurso. Eu não estou dizendo para você não fazer, tá? Eu estou dizendo, vai lá, vai atrás do recurso. Mas uma coisa é certa: primeiro você precisa ter conhecimento de como vai captar através de empresas, como você vai captar através de emenda parlamentar, como você vai captar através de editais, como você vai captar através de lei de incentivo. Você precisa ter conhecimento para ir atrás desse recurso. Mas uma coisa é, você também pode fazer recursos feitos pela sua própria instituição. Bingo, bazar, brechó, pode fazer um curso. Você pode fazer ali o projeto de geração de renda, que você vai estar capacitando os próprios beneficiários ali, que são mães, que são pais, que podem estar ali, o projeto vai estar contribuindo para a renda mensal dessa família e também vai estar contribuindo também com recursos para fazer o projeto acontecer. Mas você tem que pensar nisso. Não tem como esperar as coisas acontecerem, vai dar certo. Porque, gente, fica difícil. E a gente faz o quê? A gente não consegue bater a nossa meta tão desejada. Como eu disse, tem que ser realista. Eu não preciso ter 150 crianças, mas eu posso aumentar anualmente 5, 10 crianças dentro do meu projeto social. Isso é eu ter consciência. Mas para ter consciência, para esse aumento acontecer, eu preciso sim ter um plano de captação de recursos dentro do meu projeto. Eu preciso sim estar realmente tendo conhecimento dessas fontes de recursos. Eu preciso sim ter essa diversificação de fontes de recursos dentro do meu projeto social, para que eu possa garantir sim uma estabilidade financeira na instituição. Legal? Sexto elemento que eu tenho que ter ali, pensando no meu plano anual: gestão de pessoas. A gente fala, eu não tenho voluntário comprometido, eu não tenho voluntário responsável, eu escuto muito isso, tá? Meu voluntário, ele precisa estar aqui, ele vai ter que ganhar um auxílio de passagem, um auxílio não sei de quê. Eu gosto muito de lembrar para as pessoas: voluntário, gente, ele não é obrigado a receber nada. Está na lei do voluntariado. Ele faz por amor, ele faz por bondade, ele faz porque ele quer dar o seu tempo e sua habilidade para fazer um mundo melhor. Você não é obrigado a pagar ninguém, tá? Mas a questão é, a gente acaba pagando os nossos voluntários porque a gente não está fazendo com que ele dê o seu tempo, sua habilidade de 1, 2, 3 horas semanais. A gente quer 15 horas dessa pessoa. E essa pessoa automaticamente, com 5, passou de 5 horas, o voluntário já quer receber, tá, gente? Eu vejo muito isso nos projetos que eu trabalho hoje. Passou de 5 horas, o voluntário fala: não, vou receber. Eu estou vindo aqui, fico aqui a manhã toda dando uma aula de balé. Eu estou aqui a manhã toda dando aula tal de tal coisa. Pô, vocês podem me dar uma ajuda de custo. Aí a pessoa quer a passagem e quer pelas aulas. Então a pessoa recebe, às vezes, pela instituição, 400, 500 reais. Gente, desculpa falar, mas isso não é trabalho voluntário.
Trabalho voluntário é você dar seu tempo ali de 1 hora, 2 horas. Se você está ali 10 horas dentro do projeto e você está recebendo por isso, isso já é um trabalho. Não é trabalho voluntário. Eu sei que para muitas pessoas, a pessoa fala, mas é uma ajuda de custo, que não sei o que lá, eu preciso trabalhar. Legal, gente. Se você precisa trabalhar, não é como um trabalho voluntário. Você está trabalhando para você receber um dinheiro e você pagar as contas na sua casa. Então, é praticamente um emprego. E a gente está falando aqui de voluntários, que são pessoas que estão dando 1 hora do seu tempo, da sua habilidade para o projeto social. Legal? Se você está ali com um voluntário que está 8 horas, 10 horas contigo, gente, realmente você tem que pagar a pessoa. E aí eu falo, a pessoa tem que pagar, porque ela está te dando 8 horas da vida dela ali, que é praticamente um dia de trabalho de uma pessoa. A pessoa ganha para estar ali num lugar. Então, se ela está te dando 8 horas, 10 horas, ela tem que receber sim. Acaba sendo um trabalho sim. E ela tem direito dela a receber. Mas a questão aqui toda, gente, que eu falo sobre gestão de pessoas, é em relação ao voluntariado, e o voluntário que recebe, o voluntário que não recebe. E outra coisa importante, que eu vou, mais uma vez, fazer um burburinho em relação a isso, é a questão do voluntário que recebe, tá, gente? Que muitas das vezes, pela pessoa tá ali dentro do projeto já recebendo, todos os voluntários que vão chegar nesse projeto vão receber também, vão ter o direito de receber. Eu sei que fala assim, mas aí não é para todos. Mas o voluntário, ele acaba achando que ele tem esse direito. Se fulaninho está aqui e tem uma ajuda de custo, eu também tenho que ter. Eu também. E aí você acaba fazendo o quê? Um espaço de pessoas que estão contribuindo, sim, mas elas estão ali também para ganhar um dinheiro. Então, é importante que nós, gestores, e eu falo assim, nós gestores são vocês aí, porque eu não sou gestora de ONG, eu trabalho só com muitas organizações, eu digo para você o quê? Que você tem que criar essa ideia do trabalho voluntário, gratuito. E, ao mesmo tempo, se você faz um trabalho voluntário que você paga, você tem que pensar que você precisa de cada vez de mais recursos para você pagar essas pessoas para estarem trabalhando ali dentro do projeto social. Então, por isso, você tem que pensar muito na captação de recursos. Entendeu a ideia? Porque, mais uma vez, eu não estou dizendo para você que não tem que pagar as pessoas. Tem que pagar. Eu trabalhei durante praticamente 8 anos dentro de uma organização que eu era uma funcionária. Nós tínhamos 8 funcionários CLT dentro da instituição. E tinha mais de 150 voluntários. Sim, pessoas que ficavam ali 1 hora, 2 horas dentro da instituição. Pessoas que ficavam 3, 4 horas dentro da instituição. Porque elas estavam ali dando seu tempo e sua habilidade. E a gente falava, é trabalho voluntário. Se tu quer ficar 3 horas, se tu quiser ficar 4 horas, fica. Tu não vai ganhar nada. Fica. E a pessoa ia porque a pessoa queria realmente contribuir dando sua habilidade, dando seu tempo, tipo, por que eu vou ficar em casa? Eu estou aposentada, eu vou contribuir ali, contribuindo com outras famílias, vou conversar com outras pessoas. E isso acaba sendo um trabalho terapêutico também para aquele voluntário, e todos eles eram de graça. As pessoas não ganhavam nada no projeto que eu estava trabalhando. Somente nós, funcionários. A gente ficava ali com um trabalho árduo mesmo, ligando para captar recurso, fazendo. Eu ligava para a pessoa, para o contribuinte, eu via negócio de cobrança, cobrar contribuinte que não pagava, não estava doando ali para a gente, eu ligava para a empresa, falava com pessoas. Então, assim, fazia editais, participava, né, de editais, ia atrás de empresas, conversava com empresas. Então, assim, eu tinha esse trabalho ali, eu ganhava para fazer isso. Eu era gerente e eu trabalhava como gerente com recrutamento de voluntários, recrutamento de funcionários, captação de recurso, a parte toda de certificação da instituição, toda a organização do projeto, mas eu ganhava para isso. E eu acho que todas as pessoas também têm que ganhar para isso, sim, no projeto social. As pessoas têm que ter, sim, um gerente, tem que ter, sim, um administrador, tem que ter uma psicóloga, uma assistente social. Precisa ter, sim, funcionários, mas também precisa de voluntários que trabalhem gratuitamente. E quando eu falo de gestão de pessoas dentro da organização, eu estou falando de planejamento, gente. De pessoas realmente. Eu preciso de um social media, e eu preciso entender o que é um social media. Eu preciso de uma voluntária que vai só falar com contribuintes. Ela vai, uma vez na semana, ficar lá 1 horinha dentro do projeto, que ela só vai fazer ligação. Eu preciso, sim, de uma pessoa que vai estar ali na parte do financeiro, porque a gente não tem uma pessoa estruturada. A gente tem um contador, mas eu trabalho como financeiro, eu trabalho como administrativo, eu trabalho como tudo. Então, você precisa, sim, de um voluntário que faça isso para você. Então, primeiramente, eu tenho que entender claro, as minhas necessidades na instituição,
um social media, uma pessoa no financeiro, eu preciso entender isso, e como eu disse, pessoas que sejam voluntárias, e se você está ali com uma voluntária que trabalha mais tempo com você, ela está trabalhando, ela precisa receber, porque ela está ali 5, 8, 10, 12 horas dentro do projeto social. Então, ela deve receber sim por isso. E aí eu preciso entender quem são essas pessoas, eu preciso incluir, gente, treinamento para os meus voluntários, para os meus funcionários. Porque é muito fácil falar, vem, amores, abre aí a instituição, pode vir todo mundo. Mas eu preciso preparar essas pessoas, eu preciso treinar essas pessoas para que elas possam fazer um trabalho cada vez melhor dentro da instituição. Eu preciso avaliar, gente, o desenvolvimento da instituição, eu preciso avaliar o desenvolvimento dessas pessoas, eu tenho que garantir um ambiente de qualidade, um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Por isso que eu falo, eu quero cobrar os meus voluntários, eu quero cobrar os meus funcionários, mas eu não dou ambiente, eu não dou qualificação, eu não dou ambiente de trabalho legal, eu não estimulo essas pessoas, eu não motivo essas pessoas. Por isso que eu tenho uma rotatividade imensa de voluntários. Eu tenho que pensar nisso. E isso tem que estar no nosso planejamento anual. Como eu vou fazer com que os meus voluntários, que os meus funcionários, eles continuem dentro do projeto social. Como eu vou motivar essas pessoas para que elas consigam trabalhar da melhor forma possível e, claro, elas deem resultados melhores para a instituição. E quando eu digo resultados melhores, é porque todo mundo dentro do projeto é um captador, gente. No momento que meu psicólogo, minha assistente social, ela está ali fazendo um trabalho motivada, querendo mudar vidas, ela está fazendo com que eu tenha mais resultados. Eu tendo mais resultados, eu tenho como mostrar para as pessoas o trabalho que o projeto faz. E isso faz com que o quê? Eu consiga mais recursos, porque eu tenho mais resultado. Porque o meu resultado vem através da minha assistente social, da minha psicóloga, do meu voluntário que está ali fazendo a música, do meu voluntário que está fazendo pré-vestibular comunitário. Então, eu preciso motivar essas pessoas para que elas façam o quê? Elas realmente produzam, elas realmente se motivem para fazer com que o projeto tenha resultados melhores. E se elas estão tristes, magoadas, elas querem ir embora, eu preciso entender o que eu posso fazer para que elas continuem dentro do projeto social. Porque fazer treinamento para as pessoas e elas irem embora, isso demanda também tempo para o projeto que vai recrutar e treinar novamente novas pessoas. Então, eu preciso reter boas pessoas dentro do meu projeto social. E eu preciso saber como que eu faço isso. Gestão de pessoas. Então, eu preciso ter, sim, esse elemento fundamental no meu planejamento anual. Sétimo elemento aí, sétima coisa que eu tenho que ter: monitoramento e avaliação. Mais uma vez, as pessoas esquecem disso. Ah, gente, para que eu vou pensar em monitorar, em avaliar? O negócio é fazer o projeto acontecer, né? Gente, as pessoas não fazem isso. Elas não estabelecem indicadores de desempenho. Elas não têm um mecanismo, tá, de monitoramento para acompanhar esse processo da gente conseguir alcançar esse objetivo final. Entendeu? Não é simplesmente ter 150 crianças. É saber se essas 150 crianças, como elas chegaram no final do ano. É saber se a gente começou o ano com X de reais, quanto que a gente chegou no final. Se eu fiz um evento, por que eu não consegui alcançar o valor que eu queria? Por que eu não consegui alcançar as pessoas que eu queria? Tudo isso, gente, faz parte. Eu fiz uma campanha para conseguir aumentar o número de seguidores, não consegui. Por que eu não consegui? Eu tenho que pensar isso. E eu tenho que ver isso o tempo inteiro. Eu tenho que monitorar o tempo todo. Eu tenho que avaliar as ações. Eu não posso só no final do ano chegar e falar, gente, a gente não conseguiu bater a meta. A gente não conseguiu 150 crianças. A gente não conseguiu 2 cestas básicas. A gente não... Mas por quê? Por que lá naquele momento de que você fez a campanha das cestas básicas, você já tinha a quantidade de cesta básica que você queria ter e você chegou e falou, vamos fazer isso durante 2 meses. Chegou no final dos 2 meses e você nem pensou que você não conseguiu bater, nem chegar na metade da campanha. Na metade da campanha você não chegou nem a 1/4 do que você tinha planejado. E você não parou para pensar por que você podia fazer, o que poderia se estruturar, como poderia mudar as ações, por que você não conseguiu. A gente não faz isso. A gente deixa a campanha no ar. Exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Vamos querer alcançar tantos reais. Aí deixa a campanha no ar, vai lá. Vamos ver. Deixa a vida me levar. É assim que a gente faz. E no final do ano a gente faz o quê? A gente reclama. Ai, foi um ano árduo, foi um sacrifício, foi difícil, não tivemos recurso. Ai, meu Deus.
E aí que você faz o quê? Começa o outro ano da mesma forma. Por que você começa o ano da mesma forma? Porque você não tem uma rotina, porque você não tem uma organização, porque você não tem um planejamento. Por isso que eu falo, é o tempo todo, gente, monitorando e avaliando. É aquela rodinha dos acontecimentos. Vai começar? Vamos ver aqui, vamos melhorar, vamos fazer tudo de novo. Entendeu? Assim, é aquela rodinha. Não é simplesmente deixar o negócio acontecer, acontecer. Não, gente. É olhar, planejar, estruturar, fazer o plano de ação, ver como está sendo a situação, repensar para ver, para melhorar a situação, colocar esse plano de ação em prática e é isso. Mas a gente não faz, porque a gente pensa o quê? Ah, a gente tem que pensar em fazer atividade de música, tem que pensar em fazer atividade de balé, eu tenho que pensar. Gente, mas como eu disse, o projeto não é só atividade fim. Existe todo um processo para que isso aconteça. É pessoas ali fazendo captação de recursos, são pessoas ali pensando no financeiro, são pessoas conversando, são pessoas pensando no marketing. Então, é importante a gente olhar isso. É fundamental você ter um monitoramento e avaliação dentro do seu projeto social, porque só assim você vai conseguir verificar as áreas que você precisa melhorar para ajustar e fazer com que as coisas melhorem cada vez mais. Show? Oitavo elemento aí que você precisa ter é uma comunicação e um engajamento. É isso mesmo, gente. É, como eu disse, é importante. Se a gente está pensando hoje em redes sociais, não só em redes sociais, tá, gente? Mas hoje nosso forte são as redes sociais. É a melhor forma de você estar ali se conectando com as pessoas. Então, se você não está desenvolvendo estratégia de uma comunicação que promova conscientização sobre suas atividades, sobre a sua organização, sobre o que você está fazendo, quando, onde, por quê, quais são os seus resultados, fica difícil você falar com o seu futuro patrocinador. Fica difícil você construir relacionamento com a comunidade, com os doadores, com seus parceiros, com o público em geral. Então, é importante que você tenha uma comunicação realmente acessível, realmente conteúdos de valores, conteúdos verdadeiros, que vai fazer com que as pessoas falem, nossa, legal, o projeto está fazendo. Porque na hora que você vai pedir recursos, aquela pessoa já sabe o que você está fazendo. Aquela pessoa sabe o que você já fez e fica mais propícia de dar recurso para o teu projeto social. Legal? Nono elemento aqui, gente, gestão de risco. Como assim, Débora, gestão de risco? Gente, risco, o projeto ele não vai ficar perfeito a vida inteira. Acontece coisas o tempo todo, toda hora está mudando alguma coisa, toda hora tem uma lei nova, toda hora tem uma nova atualização de alguma coisa. Então, o mundo está em constante mudança. E essas mudanças fazem com que o meu projeto ele possa se dar bem, como se dar mal. E aí, essa é a questão. Eu tenho que ter comprometimento com o meu projeto. Entendeu? Eu tenho que começar a pensar nos riscos que podem acontecer. Nossa, dentro daqui da comunidade onde eu tô, cara, praticamente é um projeto nascendo a cada mês. E um projeto nascendo a cada mês é ruim para mim? Claro que não, gente. É bom pra gente porque as pessoas que eu não consigo acolher, esses projetos estão acolhendo e eles estão fazendo com que o nosso trabalho dentro da comunidade se transforme mais. Mas, ao mesmo tempo, esses projetos que estão chegando, eles vão ser meus concorrentes. E se eles tiverem melhor divulgação, se eles tiverem pessoas mais animadas para ir atrás de recurso, eles vão conseguir. Então, eu não estou dizendo que eles não têm que fazer isso, gente. Tem que sim. A gente está aí num mundão que tem muita gente que precisa ser ajudada. E as pessoas estão criando um projeto para contribuir, para ajudar essas pessoas para fazer o mundo melhor. Mas eu não posso ficar parada e falar, meu Deus do céu, um projeto foi criado ali, ai, meu Deus. Não, um projeto foi criado ali, ótimo. Agora a gente vai trabalhar junto. Eu vou chegar lá e perguntar o que ele está fazendo, vou lá fazer parceria com ele, a gente vai fazer rede, a gente vai se comunicar, a gente vai se ajudar. Mas esse projeto é mais uma pessoa que vai estar concorrendo com você para ir atrás dos recursos que estão aí disponíveis. Então eu preciso saber, eu preciso identificar também as questões. Eu estou falando que quanto mais projetos descerem, melhor. Eu preciso me unir com esses projetos para a gente se ajudar. Mas a questão é, eu esqueço dos riscos que estão aí. Isso é um risco para mim, mas eu posso fazer com que esse risco ele seja bom para mim. Como eu falei, criar parceria, se juntar e fazer instituição guarda-chuva. Eu tenho um monte de coisas e oportunidades. Por isso que eu falo de gestão de risco. Quando eu falo de gestão de risco, eu vou avaliar os potenciais riscos, eu vou desenvolver plano para a gente conseguir melhorar essa situação. E assim vai. Para que a gente consiga passar um ano
de boa. Por isso que eu falo, pensa, o risco está ali, ó, mas eu posso inverter esse risco e virar uma coisa boa para o meu projeto. Mas eu tenho que pensar nesse risco. Eu tenho que pensar no risco e criar estratégia para esse risco não ser tão perigoso para mim e virar com que esse risco seja algo bom para mim. Legal? E por último, gente, a questão da responsabilidade e transparência. Isso mesmo, gente. O comprometimento, tá? Com os padrões da governança, da prestação de conta, da transparência operacional da organização, garantindo que nossas atividades elas sejam realizadas da melhor forma possível, com ética e responsabilidade. Porque eu vejo hoje é que as pessoas querem captar recurso, as pessoas querem um recurso, mas elas não transmitem o que elas fizeram com esse recurso. Então, assim, a transparência é fundamental. Como eu disse aqui o tempo todo na nossa live, se você está ali fazendo com que os seus doadores eles saibam o que você está fazendo, mas não estou dizendo para você botar só a criança correndo. Eu não estou dizendo só para você colocar que você está dando cesta básica, tá? Mas eu estou dizendo para falar da mudança que você está fazendo na vida dessas pessoas. De realmente coisas de valor, conteúdo de valor que transforme, que a pessoa vai se motivar, que a pessoa vai se sensibilizar e vai dizer, cara, o trabalho dessa instituição é legal. Porque na hora de você captar o recurso, falar de um bazar, falar de um brechó, falar de uma rifa, falar de um crowdfunding, você vai ter com que essas pessoas elas tenham mais vontade de doar para o seu projeto social. Mas eu tenho que dizer para aquela pessoa que quando ela foi lá e doou para o meu bazar, que ela fez as compras para o meu bazar, eu tenho que dizer, eu consegui arrecadar tantos mil reais, e esses R$ 1.000, esses tantos R$ 1.000, ele foi, direcionado para pagar a conta de luz, conta d'água, conta de condomínio, conta de internet, a gente conseguiu pagar toda a alimentação das crianças e também com esse valor a gente conseguiu fazer com que nossas crianças também fossem para tal lugar. Isso tudo, gente, faz a diferença. Porque lá no final do ano eu tenho que falar que eu consegui bater a minha meta. E essa meta foi o quê? Um projeto de educação. Todas as nossas crianças passaram na escola. Todas as nossas crianças tiveram notas melhores na escola. Todas as nossas crianças estão conseguindo entender, interpretar. Elas sabem da opinião. Elas têm resposta na ponta da língua. Elas têm entendimento do que elas estão fazendo. Isso tudo faz toda a diferença. Então, é importante que eu fale para as pessoas o que eu estou fazendo com o recurso delas. E que esse recurso está proporcionando eu ter resultado cada vez melhor. Show? Então, estão aí os 10 elementos que você tem que ter no seu planejamento anual. Então, vai lá, olhar o seu planejamento anual e ver se você tem esses 10 elementos. Se você não tiver esses 10 elementos, pode sentar com a sua equipe e falar, a Débora falou que tem que ter esses 10 elementos. Porque é importante para que a gente consiga recurso, para a gente conseguir bater as nossas metas que foram colocadas aqui no nosso planejamento anual. Legal? Então, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa que muita gente fala para mim, Débora, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu vou precisar de um especialista. E eu digo para você, gente, eu dei para vocês os 10 elementos para você fazer um bom planejamento anual. A verdade é que vocês já estão na mesma há 5, 10, 2 anos. No projeto, vamos deixar a vida me levar. E eu digo para você, gente, que se você se estruturar bem, tá? Se estruturar bonitinho, se organizar, ver a nossa live, aprender e, claro, ser uma das alunas aqui do Mardê Social, tá? Captação de recursos ativos, vou estar aqui de braços abertos para você, porque isso a gente ensina bonitinho dentro do nosso método. Mas a questão é, você colocando em prática seu dia a dia, colocando lá no seu caderninho, observando as coisas, anotando. No final do ano, você vai ter o seu planejamento anual mais estruturado, porque você vai ter ali tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer e, claro, pontuar o que poderia ser mudado para o próximo ano faz toda a diferença na sua reunião no final. Então, comece a observar aí no decorrer do ano o que você está fazendo para que quando chegar no final do ano, na hora de você fazer seu planejamento anual, fica mais fácil de você fazer. E como eu disse, se você sentir dificuldade nessas ações, você pode estar aí chamando a Débora, vendo os nossos vídeos, que a gente vai estar te ensinando ali, vai te mostrar, vai te dar uma orientação para que você consiga fazer as coisas da melhor forma possível. Mas como eu disse, gente, o conhecimento é poder. Quanto mais você conhece, mais você está propício a conseguir resultados melhores. Por isso que eu falo, captação de recursos, gente, é conhecimento.
É você entender que não é falta de recurso, não tem recurso no mundo. As pessoas não têm dinheiro. Tem. O problema é você que não consegue captar. Na nossa live eu falei, ó, tem emenda parlamentar, tem lei de incentivo, tem empresas, tem editais, tá aí disponível. Se você dá uma olhadinha em relação às emendas parlamentares, ano passado teve dinheiro sobrando. Como é possível? Milhões de reais que não tinha organizações para captar esse recurso para fazer o seu projeto acontecer. Então, tinha recurso. O negócio é você que não conseguiu captar esse recurso. Tem aí um monte de empresa que quer doar recurso para as pessoas, que quer contribuir para os projetos sociais. O problema é que você não sabe falar do seu projeto social. Então, você não consegue ter a parceria dessa empresa. Então, o problema não é a falta de recurso. O problema, muitas vezes, é você não saber captar dessa fonte de recursos e faz com que você não tenha recurso e não faça seu projeto acontecer cada vez melhor. Então, eu digo de uma forma bem simples para você. Você tem que, sim, fazer um planejamento anual na sua instituição, porque você vai ter um norte a seguir. Você vai ter algo que você possa se orientar durante o ano e consiga atingir essas metas. Então, gente, a vantagem de ter um planejamento anual é que você tem metas estabelecidas, claras, e como eu disse, você consegue identificar e você consegue alcançá-las de uma forma mais melhor, né? Você consegue explorar elas de uma forma melhor. A segunda vantagem é que você vai ter essa questão da diversificação de fontes de recurso. Se você sabe que você tem que captar recurso e você sabe esse leque de opções, e você está aí aprendendo, estudando para você ter esse leque de opções, fica mais fácil com que o seu projeto tenha essa pizza de recursos. Você consegue captar de eventos, você consegue captar de editais, você consegue captar de emenda parlamentar, você consegue ter uma parceria com o governo e assim por diante. Então, você tem essa pizza, que eu falo que é muito importante para os meus alunos. Você não pode ter uma pizza só de calabresa, o que significa isso? Apenas um doador. Porque se esse doador for embora, se esse patrocinador for embora, a sua pizza de calabresa não existe. Então, é importante que você tenha uma pizza que ela seja dividida. Pizza de calabresa, pizza de mussarela, pizza portuguesa, pizza doce. E aí você vai ter essa diversificação de recursos, o que faz com que você consiga cada vez melhor se organizar, tá? E ter a questão da sustentabilidade financeira no seu projeto. Uma outra vantagem que você tem aqui de você estar fazendo um planejamento anual é você ter maior engajamento com seus doadores. Como assim, Débora, melhor engajamento com os doadores? Gente, se você tem um planejamento anual bem estruturado, tá? Você acaba tendo uma série de atividades que você vai fazer na sua comunicação, ok? No decorrer do ano. E isso vai criar um relacionamento mais sólido com o seu doador. Porque você sabe o que você tem que informar. Você tem que mostrar o seu impacto. E isso faz com que o doador ele fale, cara, eu estou fazendo a diferença. Então, eu quero contribuir com essas pessoas. Então, esse engajamento de que você está ali no seu plano anual, dizendo que você precisa ter mais engajamento, as ações que você tem que fazer, isso vai fazer com que você tenha esse maior engajamento com esse doador. Importante, esse engajamento faz com que essa pessoa acredite no seu projeto e divulgue o seu projeto para mais pessoas. Isso faz o quê? Que você não só conseguiu ter aquela pessoa dentro do seu projeto social, mas você vai ter outras pessoas que vão vir através dessa pessoa. E claro, gente, com planejamento anual, você vai ter mais transparência nas suas contas, tá? Você vai ter uma prestação de conta melhor, porque, como eu disse, a demonstração da transparência e prestação de contas, os seus apoiadores, eles vão identificar que o quanto é importante eu doar aquele recurso para fazer com que aquelas pessoas mudem de vida. Então, o impacto alcançado pelo meu recurso faz toda a diferença. Então, sim, eu quero contribuir cada vez mais para esse projeto. Isso quer dizer o quê? Que no momento que você fala, que você captou, que você está fazendo com aquele dinheiro e você está repassando para as pessoas o que você fez, as pessoas ficam mais aptas a doar para o teu projeto, porque elas acreditam que você acreditam, né? Que você está fazendo o que é certo com aquele recurso, o qual elas estão doando. Legal? Então, pessoal, se vocês querem aí fazer com que o teu projeto consiga captar mais recursos para fazer um verdadeiro impacto social,
faça o planejamento anual. Se você não fez, faça agora. Porque, como eu disse, o ano começou praticamente agora, depois do carnaval. Mas faça agora, até o finalzinho do fevereiro, para que em março você já comece já a aplicar esse seu planejamento anual. E se você já tem um planejamento anual da sua instituição, vai lá rever esse documento, ver se ele tem esses 10 pontos fundamentais que eu passei aqui. E se ele tiver esses 10 elementos ou não tiver, dá uma reestruturada aí nesse planejamento anual, porque eu sei que se você fizer da forma correta, você vai conseguir captar recurso e, claro, fazer o verdadeiro impacto social através da sua instituição. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau, pessoal.